E aí, como é que você tá? Minha querida aluna, meu querido aluno. Estou eu aqui, professor Raul, aquele de sempre. E é bom nesse momento estar com vocês para a gente estudar história, mesmo que à distância, mesmo que assim de longe. Fico muito feliz desse momento ter chegado para a gente aprender juntos aí um pouquinho mais. Nesse vídeo que eu estou gravando, vai ter a primeira aula de história, a nossa primeira aula. Toda semana eu vou gravar uma aula de história. Eu vou tentar marcar com vocês também um dia por semana para a gente fazer uma aula lá no Google Meet, uma live aula de história, para a gente corrigir atividades da plataforma, conversar também. E é isso aí. Eu vou aproveitar também para explicar como é que vai ser notas, como é que vão ser as aulas de história à distância. E daqui a pouquinho vai ter a aula mesmo. Então vamos lá. Eu pretendo fazer o seguinte: toda semana eu vou colocar duas atividades lá na plataforma, no Classroom. A atividade um e 2. Você pode fazer do jeito que você achar melhor, mas eu acho interessante começar pela atividade um, hein? Depois fazer a 2. Eu sempre planejo dessa forma, mas você faz do jeito que você achar melhor. Eu também vou colocar junto sempre uma aula explicando as atividades da semana. Vai acontecer talvez de eu gravar duas aulas ou só uma, explicando apenas uma das atividades, porque podem ser dois tópicos. Mas toda semana vai ter aula de história, hein? E as notas vão funcionar da seguinte forma: todas as atividades vão valer notas. No final do bimestre, eu vou dividir o número de atividades que a gente tiver feito por 10. E aí cada atividade vai ter um valor específico. No segundo bimestre eu passei 12 atividades, cada uma valeu 0,82 mais ou menos. Quem faz direitinho, responde corretamente, recebe a pontuação completa de cada atividade. Agora, se você errou muito, ou eu achar que você não viu os vídeos, não leu os textos que eu coloquei para responder, aí a sua nota vai diminuindo. Mas lembrando que o importante não é você ficar preocupado com nota, é você preocupar com o seu aprendizado. Veja essas minhas atividades como uma possibilidade de você se familiarizar com o assunto, com o tema, com aquele conhecimento ali que a gente está trabalhando. E mais importante ainda é chamar sua atenção, né, para esse tema. Eu não estou preocupado em passar muitas atividades, eu sei que vocês estão tendo muita coisa para fazer. Eu estou tentando passar umas atividades assim que sirvam para a gente aprender, para a gente entender o assunto, mas que também não sejam muito grandes, né? Que dê para fazer de boa. E é isso aí, vamos para aula. A gente vai começar a estudar a história falando sobre o processo ali de proclamação da República no Brasil. Só que a gente vai fazer isso sobre o ponto de vista da abolição da escravidão e de como foi esse momento para a população africana ex-escrava. O nosso primeiro assunto das duas primeiras atividades é a abolição da escravidão. E vocês vão perceber que a gente está fazendo esse estudo a partir da ótica do ex-escravo, do africano. Então, o objetivo é falar sobre proclamação da República e uma das causas da proclamação da República é a abolição da escravidão. Deixa eu contextualizar isso aqui rapidinho. Nosso país, em 1888, era uma monarquia. Aquele sistema de governo que você tem uma nobreza, né, uma família real, e o poder é passado de pai para filho. Nós não tínhamos rei no Brasil, a gente tinha imperador, que em 1888 era o Dom Pedro II, filho do Dom Pedro I, aquele lá. Esse cara, o Dom Pedro II, ele vai passar por uma série de problemas e crises que vão levar à sua deposição e o início da República. Dentre esses problemas que vão causar a crise da monarquia, ou crise do segundo reinado, como a gente também chama, um deles é a abolição da escravidão. O que vai acontecer? Vários grupos das elites brasileiras vão ficando insatisfeitas com Dom Pedro II. E o que isso tem a ver com a abolição da escravidão? O principal produto brasileiro, em 1888, é o café. O principal, que dá mais grana para o Brasil. As pessoas mais ricas são os cafeicultores. E quem trabalha produzindo café é o africano escravizado. A abolição da escravidão
ela vai deixar insatisfeitos os cafeicultores. Então, esse grupo, a elite econômica brasileira, os cafeicultores, eles vão ficar chateados, vão ficar bravos com Dom Pedro II por causa da abolição da escravidão. Apesar de quem ter assinado foi a filha dele, a princesa Isabel, mas o Dom Pedro II fazia parte, né, desse projeto. Não foi porque foi a princesa Isabel que o pessoal não ficou chateado com o Dom Pedro II. Além disso, vai ter a questão militar também. Os militares vão voltar fortalecidos da Guerra do Paraguai, guerra que vai acontecer durante o governo do Dom Pedro II. E esses militares vão começar a querer interferir na política e vão começar a se manifestar sobre política, algo que era proibido até então. E o que o Dom Pedro II vai fazer? Vai punir militares que se manifestam a respeito da política. Isso vai deixar os militares, como grupo político que estava surgindo ali depois da Guerra do Paraguai, insatisfeitos com o Dom Pedro II. E um último grupo, um outro representante, uma outra elite, é a igreja. O Dom Pedro II ele não era maçom, porém, ele vai entrar numa treta aí com a Igreja Católica por causa da maçonaria. A igreja vai expulsar alguns bispos que eram maçons. Só que aqui no Brasil existia uma lei, uma regra, que dizia que a igreja meio que estava submetida ao Dom Pedro II. E o Dom Pedro II vai exigir que esses bispos eles retornassem para a Igreja Católica, que eles fossem aceitos de volta. E aí a igreja não vai gostar disso e também vai ficar contra o Dom Pedro. Então percebam que esse finalzinho do período da monarquia e o início da república, isso aí aconteceu, a proclamação da república aconteceu através de um acordo das nossas elites da época, cafeicultores, militares e da igreja, sem uma participação do povo, sem uma revolta popular pedindo a república, diferente do que aconteceu, por exemplo, na Revolução Francesa, em que o povo, o terceiro estado, foi às ruas. Talvez você lembre disso aí do ano passado. Então, as atividades que eu passei são duas lá na plataforma. E elas vão abordar, como eu já disse, a abolição da escravidão. A gente vai abordar a proclamação da República a partir da abolição da escravidão. A primeira atividade que está lá para você fazer é uma atividade aí que eu deixo 2 vídeos, e esses vídeos abordam a situação relacionada ao abandono sofrido por essa população ex-escrava após a abolição. A situação é a seguinte: assinou-se lá a Lei Áurea em 13 de maio de 1888, porém, não há um outro plano político, uma ação política para integrar a população africana ex-escravizada à sociedade brasileira. Pelo contrário, vão haver políticas públicas de branqueamento da população. De que forma? Lavando todo mundo com água sanitária? Claro que não. Os caras vão tentar trazer para o Brasil o imigrante alemão, o libanês, japonês, o europeu, o italiano, para branquear a população. Eles tiveram a grande ideia de trazer gente branca para o Brasil, achando que a população ia se branquear com o passar do tempo. Olha que absurdo. E como a gente vê, não deu certo. E aí, o africano ex-escravizado, ele vai sofrer um preconceito que ele era político, ele era da estrutura política do início da República, da sociedade brasileira mesmo da época. Muitos ex-escravizados vão continuar trabalhando nas mesmas fazendas simplesmente por causa de abrigo e comida, e o ter o que vestir também. E outros vão ficar relegados ao subemprego na área urbana, vão ser vendedores ambulantes. E é uma situação em que a população ex-escravizada ela é marginalizada. Ela não recebe um apoio para se inserir numa sociedade que é extremamente racista. E esse racismo ele só se assevera. Então, na primeira atividade, eu passo lá uma pergunta para você responder na própria atividade. Na verdade, mais uma para você fazer um comentário, né? E eu pergunto assim a respeito de por que a abolição da escravidão é considerada inacabada. Só abolir a escravidão foi suficiente? Só botar lá no papel que os africanos são livres? Isso foi suficiente, né? Isso resolveu alguma coisa?
Poxa, por que se aboliu a escravidão se os cafeicultores não estavam afim? Dentre os motivos, a gente tem a pressão da Inglaterra. A Inglaterra, que já tinha passado pela Revolução Industrial, para a Inglaterra era mais lucrativo ter trabalhador recebendo salário, porque o trabalhador recebia salário e comprava os produtos que vinham da Inglaterra. Nós, o Brasil, estávamos dependentes da Inglaterra desde a independência, né? Desde 1822. Então, trabalhadores do Brasil comprando produtos ingleses era mais lucrativo. Então, a Inglaterra pressionou o Brasil para abolir a escravidão. Outro motivo é ideológico. Haviam vários abolicionistas no Brasil. Luiz Gama, Ixi, agora me fugiu o nome dos caras, mas enfim. Tinha uma pá de abolicionistas. Nos vídeos aparece. Nos vídeos aparece. E aí, para atender também essa agitação social, afinal o Brasil era o último país aí a ainda ter escravos, né? Os Estados Unidos já tinham abolido a escravidão, então a gente estava sofrendo pressão também, no sentido cultural, no sentido político. Mas a pressão na Inglaterra acho que fez mais sentido, afinal o cafeicultor preferia a escravidão. A segunda atividade é algumas questões em formulário. Se na primeira atividade a gente fala do passado, a gente fala de 1888, na segunda atividade a gente vai falar do presente. Quais são as consequências da escravidão para o Brasil, para a população de pele escura, de pele negra no Brasil? Aí eu trago para vocês alguns vídeos, alguns dados estatísticos sobre o acesso ao emprego, educação, ao ensino superior. E aí, nessa atividade, estão lá os vídeos e o texto para vocês irem assistindo e fazendo. Aí eu tento discutir com vocês essas consequências do racismo para a sociedade brasileira. E é isso, eu vou deixar para a gente falar disso mais lá na atividade mesmo. Eu sempre respondo lá as respostas de vocês. Então, por enquanto é só. Qualquer dúvida, eu estou sempre à disposição. Eu deixei meu WhatsApp lá. Eu sempre respondo na plataforma também. Mas se eu estiver demorando ver, ou se você achar melhor, pode falar comigo pelo WhatsApp também. Até a próxima!